Nos anos 60, na pacata cidade de Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, um estranho personagem surgiu. Ele se apresentava como padre, mas não tinha o sotaque típico da região. Sua chegada causou burburinho entre os moradores, que logo perceberam seu comportamento incomum. Vestia batina, mas carregava uma bolsa de couro desgastada, que fazia barulhos metálicos ao caminhar. As crianças tinham medo, enquanto os adultos observavam com desconfiança o Padre Caçador, como começaram a chamá-lo. O boato que se espalhou era tão intrigante quanto assustador. O homem estaria ali para caçar um lobisomem. Os mais velhos sussurravam histórias de ataques misteriosos nas noites de lua cheia, onde gado era encontrado mutilado e pessoas desapareciam sem deixar rastros. A igreja local de arquitetura colonial serviu de base para o padre. Ele rezava missas, mas à noite saía carregando a bolsa, alimentando os rumores sobre suas reais intenções. A cidade inteira ficou em alerta após o relato de Dona Marilda, que jurava ter visto uma criatura enorme e peluda no bosque próximo à sua casa. Os olhos brilhavam no escuro como brasas, dizia, enquanto apertava o terço nas mãos trêmulas. O padre ouviu a história em silêncio, mas seus olhos refletiam algo além da compaixão cristã, uma determinação fria e calculista. Ele prometeu que cuidaria da questão, mas pediu discrição à comunidade. Nas noites seguintes, as pessoas notaram movimentações estranhas na igreja. A luz de velas tremulava pelas janelas e sons metálicos ecoavam no silêncio da madrugada. Alguns moradores juraram ouvir cânticos em latim, enquanto outros afirmavam que o padre estava forjando armas. A tensão na cidade aumentava a cada novo boato e a figura do padre tornava-se cada vez mais enigmática. Ninguém tinha coragem de confrontá-lo, mas todos aguardavam ansiosamente algum desfecho. Certo dia, o padre convocou os homens mais corajosos da cidade para uma reunião na igreja. Em tom sombrio, revelou que acreditava que o lobisomem era, na verdade, uma pessoa amaldiçoada, alguém da própria comunidade. Sua declaração gerou um misto de pânico e desconfiança. Como poderia ser verdade? Ele explicou que a maldição escolhia pessoas vulneráveis e que o próximo ataque aconteceria na próxima lua cheia. Sua missão era proteger a cidade. Enquanto os homens debatiam, o padre abriu sua bolsa, revelando uma cruz de ferro, frascos de água benta e balas de prata. Isso não é superstição, afirmou. Ele descreveu o lobisomem como uma criatura feroz, guiada por instintos primitivos. Se não agirmos, mais inocentes morrerão, alertou. A coragem do padre parecia inabalável, mas algo em seu olhar indicava que ele já tinha enfrentado horrores inimagináveis. Sua seriedade convenceu até os mais céticos. Com a lua cheia se aproximando, o padre organizou patrulhas pela cidade. Ele instruiu os homens a usar crucifixos e manter tochas acesas, pois a luz afasta as trevas. Enquanto isso, o padre concentrava suas buscas nos arredores do bosque, onde os relatos da criatura eram mais frequentes. Ele parecia guiado por um instinto infalível, como se soubesse exatamente onde procurar. Mas o medo de encontrar o lobisomem era palpável. Na noite da lua cheia, o silêncio era esmagador. As ruas estavam desertas, e até os animais pareciam pressentir o perigo. Os homens das patrulhas estavam tensos, com os olhos fixos na escuridão. De repente, um uivo cortou o ar, profundo e ameaçador. Era diferente de qualquer som que já tinham ouvido. O padre, que estava perto do bosque, ergueu a cruz e começou a rezar em voz alta, avançando em direção ao som. A floresta parecia viva, como se a própria natureza conspirasse para esconder a criatura. O grupo avançava com dificuldade, mas o padre parecia incansável. Ele parou abruptamente e apontou para um ponto à frente. "Está ali", disse, sua voz firme, mas carregada de urgência. Todos olharam, mas só enxergaram sombras dançando entre as árvores. Um novo uivo ecoou desta vez mais próximo, e o grupo percebeu que estavam sendo observados. O ataque foi rápido. A criatura surgiu da escuridão como um vulto, seus olhos vermelhos brilhando com fúria. Os homens recuaram em pânico, mas o padre permaneceu firme. Ele sacou um revólver com balas de prata e disparou.
O lobisomem gritou de dor, mas não caiu. Em um movimento ágil, desapareceu na mata, deixando um rastro de sangue. Está ferido, mas não derrotado, disse o padre enquanto o grupo tentava recuperar a compostura. Os moradores da cidade acordaram com os relatos aterrorizantes da noite anterior. O padre reuniu os homens novamente, dizendo que o lobisomem estava vulnerável e que precisavam agir antes do próximo pôr do sol. Ele acreditava que a criatura retornaria à sua forma humana durante o dia e que era a única chance de capturá-la. Se hesitarmos, estaremos condenados, afirmou. Mas nem todos estavam dispostos a continuar. A tensão entre os homens era evidente. Alguns queriam abandonar a caçada, temendo por suas vidas, enquanto outros estavam determinados a seguir o padre até o fim. Ele tentou convencer o grupo, dizendo que a cidade precisava deles. A coragem não é ausência de medo, mas a superação dele, declarou. Suas palavras inspiraram alguns, mas outros decidiram voltar para casa. O padre, no entanto, estava decidido a enfrentar o monstro. Os que permaneceram seguiram o padre de volta ao bosque, onde ele acreditava que o lobisomem estava escondido. Eles rastrearam as marcas de sangue deixadas durante o ataque, que os levaram a uma pequena clareira. Ali encontraram roupas rasgadas e sinais de luta, mas nenhuma pista clara sobre o paradeiro da criatura. O padre parecia inquieto, como se algo não estivesse se encaixando. Estamos perto, disse, com o olhar fixo na floresta. Enquanto exploravam a área, um dos homens encontrou pegadas humanas misturadas às marcas de garras. Isso confirmou a teoria do padre. O lobisomem estava em sua forma humana. A descoberta causou um calafrio no grupo. Quem na cidade poderia ser a criatura? Eles começaram a suspeitar uns dos outros, enquanto o padre insistia que precisavam manter a calma. A verdade será revelada em breve, prometeu, mas seus olhos traíam uma preocupação crescente. Ao anoitecer, o grupo decidiu montar uma emboscada na floresta. O padre posicionou armadilhas de ferro e espalhou sal no perímetro da clareira, dizendo que ajudaria a conter a criatura. A atmosfera estava carregada de tensão, e o menor som fazia os homens sobressaltarem. Quando a lua cheia surgiu no céu, todos sabiam que não havia mais volta. O padre empunhou a cruz e começou a rezar, enquanto os homens aguardavam em silêncio absoluto. A noite estava mortalmente silenciosa, quando um estrondo quebrou a tensão. Um dos homens gritou, apontando para a linha de árvores, onde olhos brilhantes os observavam. A criatura saiu das sombras, maior e mais ameaçadora que antes, exibindo presas afiadas e um olhar de puro ódio. O padre avançou, segurando a cruz em uma mão e o revólver na outra. Ele gritou uma ordem clara. Não se movam, ela quer que vocês corram. Todos congelaram, mas o pavor era palpável. A criatura atacou com velocidade surpreendente, derrubando um dos homens antes que qualquer reação fosse possível. O padre atirou, acertando o flanco da fera, que uivou de dor e recuou. Ele então ergueu a cruz e começou a recitar uma oração, sua voz firme cortando o ar denso. A criatura hesitou, como se a luz da cruz a enfraquecesse. Mantenham a formação, gritou o padre, mas o caos já havia se instaurado. Alguns homens correram, deixando o padre e poucos corajosos para trás. Com os poucos que restaram, o padre iniciou uma perseguição pela mata. Ele sabia que o lobisomem estava enfraquecido, mas também sabia que a criatura era astuta. A floresta parecia um labirinto interminável, onde cada som e movimento amplificava o medo. Em um momento de silêncio, o padre parou e olhou para os sobreviventes. A coisa está nos levando a um lugar específico, disse, com uma expressão sombria. Era como se ele estivesse prevendo uma armadilha. Logo chegaram a uma caverna escondida entre as rochas. A entrada exalava um odor pútrido, como se a morte habitasse ali. É aqui que termina, disse o padre sem hesitar. Ele ordenou que os outros ficassem de guarda enquanto ele entrava sozinho. A coragem do homem parecia inabalável, mas todos sabiam que ele estava arriscando a própria vida. O som de suas botas ecoando na caverna ficou gravado nas memórias de quem ficou para trás, esperando pelo pior. Dentro da caverna, o padre encontrou sinais claros de que aquele era o covil da criatura. Ossos espalhados pelo chão,
marcas de garras nas paredes e um cheiro de sangue impregnado no ar. Ele acendeu uma tocha, que revelou um túnel mais profundo. Avançando cautelosamente, ouviu um rosnado vindo da escuridão. Ele parou, respirou fundo e ergueu a cruz. Venha, criatura das trevas. Hoje, a luz prevalecerá. O rosnado aumentou, e o padre soube que o confronto era iminente. O lobisomem surgiu de repente, como uma sombra que ganhava forma. Ele atacou, mas o padre estava preparado. Desviou e disparou mais uma vez, acertando a criatura no peito. O monstro cambaleou, mas não caiu. Em vez disso, avançou com ainda mais fúria, derrubando o padre no chão. Por um momento parecia que tudo estava perdido, mas o padre sacou um frasco de água benta e o lançou contra a criatura, que gritou em agonia e recuou para o fundo da caverna. Enquanto o padre se levantava, ele notou algo peculiar. O lobisomem estava se contorcendo, como se lutasse contra algo dentro de si. A luz da tocha revelou um detalhe aterrador. Seus traços começavam a se humanizar. O padre percebeu que o monstro estava retornando à sua forma original. Ele esperou, observando com atenção, até que no lugar da criatura surgiu um homem, nu, tremendo e coberto de cicatrizes. "Ajude-me", disse ele com voz fraca. O padre se aproximou, ainda cauteloso. Ele reconheceu o homem como um dos moradores da cidade, alguém aparentemente comum, sem qualquer sinal de malícia. "É você o lobisomem?", perguntou, sua voz carregada de gravidade. O homem assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele explicou que a maldição o atormentava há anos e que cada transformação o deixava mais perto de perder sua humanidade. "Eu nunca quis machucar ninguém", implorou caindo de joelhos. O padre sabia que tinha que tomar uma decisão difícil. Ele poderia acabar com o homem ali mesmo, garantindo a segurança da cidade, ou tentar quebrar a maldição. Depois de um momento de reflexão, escolheu a segunda opção. Ele recitou uma longa oração em latim, usando a cruz e a água benta para purificar o homem. A caverna foi tomada por uma luz intensa, e o homem gritou como se algo estivesse sendo arrancado de sua alma. Então, o silêncio caiu. Quando o padre saiu da caverna, carregava o homem desacordado em seus ombros. Os moradores que aguardavam fora do bosque o receberam com olhares incrédulos. Ele explicou que a maldição havia sido quebrada, mas advertiu: "O mal sempre encontra novas formas de se manifestar. Vocês precisam fortalecer a fé e proteger uns aos outros." A cidade ficou em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. O padre, porém, já parecia focado no próximo desafio. Nas semanas seguintes, a cidade tentou voltar ao normal. O homem que fora o lobisomem recuperou a saúde e agradeceu ao padre. Mas decidiu deixar Rio Grande, temendo que sua presença trouxesse desconfiança ou perigo. O padre, por sua vez, permaneceu por algum tempo, ajudando a comunidade a reconstruir sua paz. Ele nunca revelou todos os detalhes daquela noite, mas muitos acreditavam que ele sabia mais sobre as forças sombrias do que deixava transparecer. Um dia, sem aviso, o padre desapareceu tão misteriosamente quanto havia chegado. Deixou apenas uma mensagem no altar da igreja: "O mal nunca descansa e nem eu." Aquilo deixou os moradores intrigados, mas também aliviados, pois sabiam que ele continuaria sua missão em outro lugar. Embora nunca mais o vissem, suas histórias se tornaram lendas na cidade. O Padre Caçador era um nome sussurrado com reverência, como um herói que enfrentava o impossível. Anos depois, novos relatos de criaturas similares surgiram em outras cidades do interior. Em cada um desses lugares, boatos de um padre misterioso sempre acompanhavam os acontecimentos. Alguns diziam que ele era mais do que um homem. Outros acreditavam que sua fé o tornava invencível. Mas uma coisa era certa: onde quer que o mal surgisse, o Padre Caçador estaria lá enfrentando as trevas com coragem e determinação. A história do padre e do lobisomem tornou-se parte do folclore local, mas para aqueles que viveram os eventos, não era apenas uma lenda. Eles sabiam que o mal era real e que, sem a intervenção do padre, muitos mais teriam sofrido. Até hoje, as noites de lua cheia em Rio Grande são lembradas com um misto de temor
e gratidão, pois marcaram o momento em que a coragem de um homem mudou o destino de toda uma comunidade. Assim, o legado do padre caçador continua vivo, ecoando nas histórias de coragem e fé. Ele era mais do que um religioso. Era um guerreiro em uma batalha eterna contra as trevas. Sua história prova que, mesmo diante do medo e do desconhecido, a luz sempre pode prevalecer. E enquanto houver coragem, haverá esperança para enfrentar os lobisomens, sejam eles reais ou os monstros que habitam os recantos mais sombrios do coração humano.